Fala galera, estamos de volta aqui com o último conteúdo da nossa série da Fórmula do Emagrecimento e hoje a gente vai falar sobre suplementos alimentares ou suplemento nutricional, como você preferir. Suplemento que é o quarto assunto nosso, a gente já falou aqui de como emagrecer utilizando a força mental, a parte da alimentação, da dieta e também a parte de atividade física. E agora, para encerrar a suplementação, eu estou aqui mais uma vez com a Babi, nossa Nutri. Olá pessoal, eu sou a Bárbara Aguileia, nutricionista, e vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre a suplementação, tentar tirar um pouquinho de dúvidas, né? As dúvidas que as pessoas tanto têm, normalmente são sempre as mesmas. A grande maioria das pessoas tem dúvidas referente a suplementos alimentares porque antigamente não era tão bem vistos como são hoje, né? Hoje as pessoas conseguem entender o real motivo da gente suplementar, o benefício que os suplementos trazem pra gente, o quão a gente consegue agregar a nossa alimentação, né? Junto com eles. Começa agora a Fórmula do Emagrecimento, o seu podcast que vai levar informações valiosas para que você consiga, de uma vez por todas, queimar aquelas gordurinhas indesejáveis. A gente falou um pouco sobre os alimentos industrializados, sobre como as marcas americanas, principalmente, invadiram o Brasil, invadiram o mundo, né? Com os fast food, com as comidas rápidas. E eu acho que o grande ponto, talvez o grande ponto do emagrecimento ou do engordar está linkado à má alimentação, que isso gera uma fadiga muscular, uma preguiça e, consequentemente, a pessoa come muito e quase não faz atividade física, obviamente que vai engordar. A nossa fórmula, a gente brinca que é consumir menos do que você gasta ou gastar mais do que você consome. Então esse ponto já vai direto à nossa fórmula, né? A correria do dia a dia promove as pessoas buscar algo rápido, né? Buscar uma alimentação rápida, buscar uma alternativa que compense ali o tempo curto que ela tem, principalmente no almoço. Aí a gente transfere isso para o café da manhã. Muitas pessoas trabalham longe de casa e normalmente saem atrasado ou demanda de transporte público, as grandes cidades, os grandes centros, a gente está falando aqui para o Brasil todo. Então, o café da manhã também norteia muito essa questão da boa alimentação. As pessoas deixam de consumir um bom café da manhã e aí se alimenta na hora do almoço de algo muito rápido e aí depois vai acabar compensando com excesso de alimentação à noite. Então, hoje a gente tem percebido, até aqui na I9 Nutrition, as pessoas que procuram a gente, tanto buscando informação quanto buscando produto mesmo, elas estão já enxergando a suplementação como uma alternativa dessa alimentação rápida. Então, não só falando em consumir um termogênico ou um pré-treino ou um suplemento que vai acelerar a minha queima de gordura, mas sim buscando o consumo de nutrientes que vai suprir talvez essa dificuldade de eu me alimentar bem. Então eu repor vitamina C, vitamina D, os minerais zinco, magnésio, potássio, cálcio, enfim, as vitaminas do complexo B e tudo que norteia a questão dos principalmente os micronutrientes aí, que eu acho que é o fator mais importante que a gente está falando agora. Então eu queria, assim, para a gente começar, o que você acha disso? Você acha que realmente a suplementação alimentar pode ser uma boa alternativa para esse mundo moderno que exige a gente comer rápido, mas que também exige a gente ser saudável? Boa pergunta. Boa pergunta. Na verdade, é um assunto muito amplo, né? Primeiro, eu saber separar suplementos, né? Saber separar os suplementos esportivos dos alimentares é muito importante, né? Sim. As pessoas conseguirem entender o grau de necessidade que eu tenho de cada um é muito importante. O suplemento alimentar hoje não tem como a gente dizer que não é importante, não tem como. Por quê? Primeiro, a gente vive num momento de desequilíbrio nutricional muito grande. Ou as pessoas
não fazem refeições corretas, ou as pessoas nem fazem as refeições, ou as pessoas não fazem refeições equilibradas. O que significa isso? A refeição equilibrada é aquela refeição que eu consigo consumir todos os tipos de nutrientes, né? Então, dentro de uma única refeição, eu consumo todos os macros e todos os micros. Isso é quase impossível nos dias de hoje. Na correria do dia a dia, da pessoa que sai de manhã para trabalhar, só volta à noite para casa, come na rua, come em restaurante popular, é muito difícil você fazer uma alimentação tão completa, né? Primeiro, porque você não tem tempo, às vezes você não tem uma condição tão financeira boa para aquilo, porque em grandes centros, você fazer uma alimentação completa sai Fica caro. Fica caro, sim. Né? A alimentação saudável hoje é um motivo do restaurante subir o preço. Sim. Porque as pessoas estão em busca de se alimentar de uma forma melhor. Os alimentos orgânicos, os alimentos veganos, né? Tudo que é muito mais caro, né? Exatamente. Toda alimentação mais natural, alimentação, digamos assim, menos invasiva para o nosso organismo, ela é de um custo mais alto, né? Aí a gente tem que parar e pensar. O que eu consigo fazer que vai ter um custo-benefício bom, que vai estar dentro do meu tempo, né? Eu tenho ali 1 hora de almoço, meia hora, 1h30, cada um de um jeito, né? O que eu vou conseguir fazer para minha alimentação, para minha qualidade de vida tá legal? Aí eu entro com o suplemento, né? Eu entro com o suplemento para quê? Para suprir a necessidade que eu não consegui atingir. Eu entro com o suplemento porque às vezes eu não vou conseguir nem suprir o mínimo. Né? A gente tem casos de muitas pessoas que não conseguem suprir o mínimo dos micronutrientes, principalmente. Por quê? Tem muitas pessoas que não comem nenhuma fruta, muita gente que se alimenta fora de casa, então aí não come salada, né? Porque, na verdade, se a gente parar para pensar, o correto seria a gente não comer salada fora de casa, né? Não é a gente que lavou, você não sabe como aquilo foi higienizado. Então, se a gente parar para pensar em contaminação, seria melhor consumir salada só em casa. E aí tem muitas pessoas que pensam realmente dessa forma, né? Muitas pessoas se alimentam de marmita e na marmita normalmente não vem salada, né? E aí ela fica com falta daqueles nutrientes, né? Na grande maioria deles, vitaminas e minerais. Aonde que eu posso suprir essa vitamina e mineral que eu não consumi na minha alimentação? Através do suplemento, né? O suplemento, hoje em dia, ele tem um custo-benefício totalmente positivo. Porque se eu não consumo os micronutrientes, principalmente os micros, porque se eu não consumo eles diariamente, o meu organismo não estoca. Explica pra gente, antes de, só pra te interrompendo aqui rapidinho, explica a diferença dos micronutrientes pros macronutrientes, pro pessoal de casa entender a diferença, porque a gente falou de suplemento esportivo, de suplemento alimentar, e eu acho que faz um pouco até de sentido aí. Sim, então vamos falar primeiro assim, os suplementos alimentares são aqueles que trabalham com macros e micronutrientes, principalmente os micronutrientes. Os micronutrientes são as vitaminas e os minerais, né? Então eu tenho vitamina do complexo B, eu tenho vitamina A, D, C, E, K, eu tenho inúmeras vitaminas, né? E eu tenho os minerais também, que os mais conhecidos são zinco, potássio, ferro, eu tenho magnésio, cloreto de magnésio, demorou tanto para ser descoberto, né? E ainda as pessoas têm um pouquinho, algumas delas, falta de informação sobre o quão benéfico é aquilo para a alimentação, e tem muita gente que não consome em nada durante o seu dia todo. O meu organismo, ele não estoca, não fica estocando o que eu consumo. Eu consumo o alimento em uma forma, ele entra no meu organismo como um alimento e ele fica dentro do meu organismo como nutriente. Então, o meu organismo faz a metabolização daquele alimento e ele entra para a minha corrente sanguínea como nutriente. Então, aquele nutriente faz o papel dele, o que ele tem que fazer ali, né? Independente de qual nutriente seja, ele faz o papel dele dentro do meu organismo. Ele fez o papel dele, ele sai do meu organismo, ele não fica ali esperando porque amanhã eu não vou consumir a quantidade exata que eu preciso. E por isso a suplementação se faz necessária. Porque como eu não consigo consumir todos os dias a quantidade ideal, através do suplemento eu tenho todos os dias a quantidade ideal. Né? Então isso facilita a vida das pessoas. Então eu acho que o suplemento, ele pode ser
cada vez mais incluído na alimentação das pessoas e as pessoas podem começar a dar mais atenção aos suplementos alimentares exatamente por eles suprirem aquilo que a gente não consegue na correria do dia a dia. Legal. Bom, como o assunto é emagrecimento, eu acho que vale a pena focar mesmo nos suplementos de emagrecimento, né? Apesar que todos são importantes, para quem está no processo de emagrecimento, tem toda essa transformação metabólica, alimentar, psíquica e tudo mais, a ponto até de às vezes precisar consumir ansiolíticos naturais. A gente, por exemplo, tem o triptofano, que é um aminoácido que estimula o corpo a produzir a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, do prazer, e a melatonina, que é o hormônio regulador do sono. Então, é um suplemento extremamente importante também para quem está passando por um processo de emagrecimento. As pessoas perguntam muito sobre termogênicos, né? Suplementos termogênicos, ou seja, aqueles suplementos que têm a capacidade de quebrar a gordura e transformar elas em energia, em caloria, que é o combustível, né, do nosso corpo. De fato, a pessoa fazendo uma alimentação mais saudável, fazendo atividade física e potencializando o seu dia com o consumo de suplementação termogênica, como, por exemplo, a própria cafeína, a L-carnitina ou chás termogênicos, né? Chá de hibisco. O próprio Inove tem os chás da Funcional Good que ajudam muito nessa queima. Que você acha disso? Você acha que isso realmente potencializa, ajuda? O que você pode falar? Com certeza. Os suplementos termogênicos, eles dão um start mais rápido para o nosso organismo. A gente pode consumir, né, alimentos termogênicos para ainda mais ativar o nosso organismo. E o suplemento vem como uma base um pouco mais forte, né? Porém, eu tenho um quesito muito grande a falar para a pessoa: você vai consumir o suplemento termogênico. Você vai consumir o suplemento termogênico, mas não adianta você consumir o suplemento termogênico se você não adequar a sua alimentação. Então, vamos adequar a alimentação e vamos colocar o suplemento para agir. O suplemento, ele precisa de uma carga alimentar adequada para ele fazer a melhor função dele. Senão ele vai fazer, mas ele não vai dar o melhor resultado. Ele precisa que você faça a sua parte. Precisa potencializar, né? Exatamente. Com a própria atividade física também. Porque o suplemento, ele é isso. O suplemento alimentar, ele é um potencializador. Ele vem para colocar uma carga mais forte. Só que essa carga mais forte depende do que a gente está dando para o organismo. Sim. Não adianta eu dar só o suplemento, eu tenho que dar a alimentação e o suplemento, né? E aí o meu organismo vai trabalhar de uma melhor forma. Então, se eu estou me alimentando de uma forma melhor, né, até incluindo alimentos termogênicos ao longo do meu dia, e aí, em determinado momento do meu dia, eu tomo o suplemento termogênico, aquilo vai ter um benefício muito maior, né? Muito maior. Vai acelerar todo aquele processo. Exatamente. Vai acelerar o processo e vai fazer esse processo ser válido, né, ser eficiente, né? Porque o que acontece? Algumas pessoas fazem uma alimentação muito errada e aí tomam suplemento termogênico e se sente muito bem, né? Muito entusiasmado no começo do exercício, está sentindo queimar mais no começo do exercício, porque a gente sente calor. Transpiração aumenta, né? Aumenta o calor e aumenta a transpiração. Se você faz uma alimentação melhor durante o dia todo e consome o suplemento, você consegue sentir o efeito do termogênico do início ao fim do exercício. E é esse que é o importante. Você sentir o termogênico agir. Até durante o dia você consegue sentir ele agir sem estar fazendo atividade física, se você tiver uma alimentação mais adequada. Quanto melhor for sua alimentação, for sua carga nutricional, mais você sente o efeito do termogênico. O próprio metabolismo ele mantém mais acelerado trabalhando. Exatamente. Né? Na verdade, isso não é só com o termogênico, é com todos os suplementos alimentares. Se eu dou uma carga positiva para o meu organismo nutricional, né? Uma carga nutricional mais positiva, com alimentos mais saudáveis, o meu organismo ele consegue agir de uma forma melhor com os suplementos. Então, ele consegue tirar o melhor do suplemento para metabolizar e fazer agir. Né? Então, quanto melhor eu me alimentar, melhor o suplemento vai agir. Aí vai variar. Se eu vou fazer uma alimentação mista ou se eu vou fazer uma alimentação supernatural e vou consumir o suplemento,
pode consumir. Se você vai fazer misto, você vai fazer natural. Só vai depender do resultado que você quer chegar. Falando um pouco de idade, né, de suplementação. Na verdade, assim, um pouco antes de falar de idade, vem acontecendo um movimento muito legal, acho que com vocês, nutricionistas e alguns preparadores físicos, que é enxergar na suplementação alimentar uma possibilidade de trabalhar como um suplemento esportivo. Então, por exemplo, nós temos vários atletas que a gente patrocina, que são lutadores de MMA, de jiu-jitsu, alguns já estão no UFC. Então, são pessoas que treinam 3, 4 vezes por dia, que têm um desgaste muito grande, né, um consumo de nutriente muito grande. E conversando com o médico desse pessoal, ele me informou que essas pessoas, esses atletas, eles precisam consumir muita proteína, precisam consumir muito carboidrato, mas isso eles vão buscar na alimentação, na sua grande maioria. E que na suplementação, de fato, para ingerir como forma de suplemento, né, uma carga extra, eles estão olhando para vitamina C, vitamina D, cálcio, magnésio, o próprio cloreto de magnésio, né, ali para redução de dor muscular, enfim. Essas vitaminas e minerais que agem ali como uma forma preventiva e uma forma regenerativa da massa muscular. O próprio ômega 3 utilizado como pré e pós-treino, né? O ômega 3 sempre foi muito difundido como uma gordura boa, que você faz uma limpeza no sangue, eliminando a gordura ruim, e consequentemente você tem um sistema, uma saúde cardíaca ali muito melhor, né? E hoje já se sabe que a gordura boa do ômega 3, ela já pode ser utilizada como geradora de energia ou como transporte de nutriente para a massa muscular. Então, a gente tem visto um movimento muito grande em cima disso, e eu queria que você comentasse um pouco. Sim. Os suplementos alimentares, eles podem fazer inúmeros benefícios dentro do nosso organismo. Para as pessoas praticantes de atividade física, que precisam de uma carga muito grande de, principalmente, micronutrientes, e não conseguem isso via alimentação, porque, por exemplo, um atleta, ele precisa de uma carga de vitamina C muito maior do que uma pessoa que não pratica atividade física ou pratica por hobby, né? Que não é atleta. Essa vitamina C que ele precisa consumir é uma quantidade que ele teria, suponhamos assim, laranja, ele teria que chupar 5, 6 laranjas. Você acha que um atleta vai ter tempo para ficar chupando 5, 6 laranjas com a quantidade de treino que ele precisa fazer? Uhum. Não. Eu diria que até seria para ter uma quantidade, por exemplo, de 1 grama de vitamina C, eu acredito que vai ser umas 50 laranjas. Não, sim, eu tô pensando só na laranja. Não, ainda. Sim. Tem inúmeros alimentos que a gente vai tirar essa vitamina C, sim, né? E aí, suponhamos que vamos fazer em quantidade de frutas, que é onde a gente acredita que vem a maior parte dos nutrientes, dos micronutrientes, as frutas e as hortaliças. Então, eu vou comer 1 ramo de brócolis, eu vou comer 5 laranjas. O atleta não consegue fazer isso, nem por tempo, nem disposição alimentar, né? Porque sim, ninguém consegue consumir tanto através da alimentação. Então, ele precisa desse aporte alimentar nutricional de uma forma encapsulada, ou pó, né, da forma do suplemento. Ele precisa desse suplemento. Demorou até para os médicos entenderem isso, né? Os nutricionistas tinham muito essa, como se fosse uma guerra com os médicos para que eles entendessem que tanto o paciente comum quanto principalmente os atletas precisam de uma carga de micronutrientes e que essa carga tem que vir através da suplementação, né? Não precisa chegar no ponto de medicação. Uhum. Né? Pode ser preventivo. Exatamente, né? Porque antes o que fazia? Antes chegava ao ponto de que o atleta tinha que ser medicado. Sim. Hoje a gente faz a forma preventiva, realmente para prevenir e regenerar. Né? E onde o atleta mais precisa trabalhar são os micronutrientes que vão fazer aporte à massa muscular. Porque a massa muscular ela é ganha e aumentada em grande parte através da proteína. Uhum. Porém, a gente precisa dos micronutrientes para fazer a metabolização disso.
Para tornar saudável, né, toda essa massa. Exatamente. Essa massa, além de ser regenerada e aumentar o número de células, a gente precisa aumentar o tamanho das células e a gente precisa fazer isso de uma forma linear e que ela vá crescendo aos poucos, gradativamente. Eu não consigo aumentar a massa muscular, né? Fazer um aporte de massa muscular do dia para a noite através de quantidade proteica sem usar os micronutrientes. Por quê? Essa massa muscular, ela não vai ser uma massa muscular, digamos assim, densa, uma massa muscular que eu vou ter uma capacidade ali de aumentar ela... De explosão, de força. Exatamente, né? eu vou ter ela num curto período. Uhum. O micronutriente, ele faz como se fosse um arabouço, né? Ele faz uma capa para proteger a musculatura. Então, eu preciso de uma carga suplementar de micronutrientes, né? E aí, a gente vai usar inúmeros deles. O ômega 3 demorou muito para ser visto ele de uma outra forma. Você aproveitar o ômega 3 apenas como uma gordura boa que limpa a gordura ruim é muito pequeno, né? A gente tem uns benefícios cardiovasculares do ômega 3, por exemplo, nos atletas de alto impacto, como o de luta que você citou, ele tem um alto impacto cardio, né? Então, o cardio dele trabalha demais. Se eu não faço um trabalho cardiovascular de suplementação dele, eu posso espessar ou diminuir calibre de veia, de artéria. E se eu faço um consumo suplementar, né, alimentar de uma forma correta, se eu uso ômega 3, uso cloreto de magnésio, eu deixo o cardiovascular desse meu atleta muito melhor. Uhum. Eu vou conseguir fazer a massa muscular dele ter mais benefícios do que não teria se eu não tivesse os suplementos de micronutrientes. Entendi, traz toda uma carga, né? E no início eu ia começar falando sobre idade, mas eu quis trazer esse assunto dos atletas, porque eu percebo que é muito semelhante o cuidado que tem que ter com o atleta e o mesmo cuidado muito próximo que tem, por exemplo, com a terceira idade. Né, um nível de necessidade ali de ter uma carga proteica, uma carga de micro e macronutrientes, aí, as vitaminas e tudo mais. E a gente tem percebido um aumento de consumo de suplemento em cima desse público, né, do público que a gente... na verdade, a gente acaba dividindo, eu já até expliquei essa divisão que a gente faz aqui na Inove para entender o público, expliquei no vídeo que eu fiz com a Fer, na parte mental, né? Então, como a gente divide esse público para poder entender as dores, as necessidades e levar a informação e levar a suplementação para eles. Então, nós temos o bloco aí dos jovens, das pessoas de meia idade e das pessoas da terceira idade, né? E as pessoas de meia idade, elas acabam impactando, né, as pessoas da terceira idade a fazer o consumo da suplementação, não só aquilo que de repente o médico ali pede, um reforço ali de determinada vitamina, mas hoje a gente já vê uma procura, por exemplo, por proteína, por aminoácidos, por nutrientes que trabalha todo o próprio colágeno para a questão de articulação, né? Não estou nem falando colágeno pensando em pele, mas sim o colágeno tipo 2, por exemplo, que é um colágeno articular, que faz toda essa parte estrutural do corpo, né? Todo mundo, ou a grande maioria das pessoas, quer viver o máximo possível, né? Mas ninguém quer chegar com 90, 100 anos tendo que depender de outras pessoas, né? A gente quer chegar ao máximo possível, mas com uma estrutura que você consiga levantar, consiga se locomover, né? Ter toda a parte da movimentação. Então, o uso da suplementação no público da terceira idade, ele tem talvez a mesma importância desse público esportivo. Você acredita nisso? Você acha que isso faz sentido? Claro, com certeza faz sentido. E por que faz sentido? Primeiro que o atleta, assim como o idoso, precisa de uma musculatura mais rígida. O idoso tem dificuldade de absorção de macros e micronutrientes, porque o organismo já está, entre aspas, cansado, né? Então, ele absorve com uma dificuldade um pouco maior. O atleta, ele não tem dificuldade para absorver, mas ele precisa absorver muito. Então, acaba gerando aí uma semelhança entre um público e o outro.
né? Então, o atleta ele precisa consumir muito e o idoso ele não precisa consumir muito, mas ele precisa conseguir fazer o organismo dele absorver muito, porque o organismo absorve menos, né? Tanto o atleta quanto o idoso precisa fazer a suplementação cardiovascular muito corretamente. O atleta porque trabalha com explosão, o idoso porque todas as veias, artérias já estão fragilizadas, naturalmente. Eu não estou dizendo nem de idoso debilitado, eu estou falando de um idoso saudável. Naturalmente, o nosso organismo vai, né, degenerando. Isso é natural da humanidade, né? Com o passar dos anos, a gente vai sendo enfraquecido pelo nosso próprio metabolismo, né? O metabolismo ele trabalha de um jeito quando a gente é criança, de um jeito quando a gente é adulto e um jeito quando a gente é idoso, né? E aí a gente tem outras vertentes que o metabolismo do atleta também é diferente. Então, o idoso, além de aporte de macronutrientes, ele precisa dos micros também. No idoso, a gente trabalha um pouquinho mais a fundo o macro proteico, porque o macro energético, o idoso já tem o hábito de consumir, porque a alimentação energética é uma coisa muito comum para as pessoas de idade avançada. Eles têm um hábito muito grande, é como se fosse uma coisa cultural deles, o consumo alto de carboidrato, né? Então a gente não precisa se preocupar com o energético, mas com a base proteica deles sim, porque o natural do idoso é montar um prato de arroz, feijão, salada, um refogado e um grande pedaço de carne. Você nunca vê um idoso que tem o costume de comer mais refogados e saladas do que carne, arroz e feijão. Né? É cultural deles isso, né? Vem da época deles. Então, a gente precisa cuidar dessa quantidade proteica porque eles têm degeneração de massa muscular. A todo momento, eles estão perdendo massa muscular. E aí a gente vê que a minoria dos idosos são praticantes de atividade física. Né? A grande maioria... Apesar de estar crescendo, né? Tanto os idosos buscando por emagrecimento também, né? Porque já estão mais ativos. Sim. Né? Nós tínhamos uma população, a expectativa de vida do brasileiro era 70 anos, até pouco tempo atrás. Com certeza. Né? Então a gente cresceu muito nas últimas 2 décadas aí na expectativa de vida. E hoje, facilmente, a população chega a 80, 90 anos. Aí muita gente com 80 anos fazendo atividade física. Além de fazer atividade física, os idosos estão conseguindo fazer uma reeducação alimentar hoje. É um pouco mais difícil para eles, porque são muitos anos acostumados a fazer da mesma forma. Mas eles estão correndo atrás de fazer atividade física e de fazer uma alimentação mais saudável. E aí a gente tem uma quantidade grande de idosos que já entendem a necessidade do suplemento alimentar e já fazem o uso deles, né? Tanto para musculatura quanto para pele mesmo, né? Porque principalmente para imunidade. Para o emagrecimento, porque a gente tem muito idoso acima do peso, principalmente as mulheres idosas, né, que têm dificuldade em trabalhar ali com a menopausa e aí já estão acima do peso e a menopausa ainda faz com que aumente esse peso na mulher, né? Que é o grande público da I9 mesmo, são as mulheres que estão nessa fase, as mulheres acima de 40 anos aí, que já começam, né, a ter o metabolismo mais lento, a dificuldade para emagrecer, a própria dificuldade com a reeducação alimentar, né, porque você já vem muito tempo, né, consumindo alimentos, alimentos ali mais ruins. E eu acho que assim, para a gente encerrar, falar um pouco dos suplementos que a I9 tem que participa diretamente desse processo de emagrecimento. A gente está com um lançamento agora, que é o picolinato de cromo, tem o próprio Testofeme, né, que é um polivitamínico com as vitaminas do complexo B, zinco, magnésio, vitamina D, e também tem picolinato de cromo, que é um produto, hoje é o produto mais vendido da I9, né, que é um companheiro de dieta que a gente fala, né, não é diretamente um emagrecedor, mas tudo isso que a gente veio falando de micronutrientes, da importância das vitaminas estarem junto, é o que o Testofeme acaba trabalhando, ajudando até nesses processos metabólicos, hormonais. A própria L-carnitina,
que é um aminoácido termogênico, né, que ele queima a gordura do corpo. E o legal da L-carnitina é que não atrapalha o sono, né? Diferente da cafeína, que nós também temos a linha termogenese. Muito mais indicado, por exemplo, para os idosos, o consumo da L-carnitina do que da cafeína, por exemplo. Com certeza. Né? A gente não vai trabalhar com cafeína em idoso, numa grande minoria. Não é indicado, exatamente. Por quê? Porque vai fazer uma aceleração ali que ele não precisa naquele momento. Uma força cardíaca desnecessária. Exatamente, né? É o que eu acabei de falar. A gente precisa cuidar muito do cardiovascular do idoso. Então, tem muito idoso que quer perder peso. E aí, a L-carnitina é assim, o ideal para ele consumir naquele momento. Não vai sobrecarregar nenhum sistema dele, né? E ainda vai fazer de uma forma natural, através do aminoácido, a queima da gordura. O idoso, ele pode usar inúmeros suplementos, praticamente todos os suplementos ele pode usar. O único quesito assim, que é um pouquinho mais complicadinho é realmente os termogênicos, que daí não são tão indicados. Vai depender muito de cada idoso, né? E o idoso é aquele que mais precisa ter acompanhamento para fazer a suplementação. Pode ser do seu próprio médico, pode ser do seu nutricionista, né? Mas procurar essa informação, porém, usar de todo o artifício nutricional para ter uma melhor qualidade de vida, né? Os idosos que querem perder peso, tem o uso do Testofem, por exemplo, em conjunto com a L-carnitina, vai trazer um benefício a mais. E não só para o idoso, né? Também, não, só para o idoso, na verdade, com o grande público nosso nem vão se tornar idosos, né? E é isso que a gente quer exatamente mostrar, que as pessoas podem consumir o suplemento agora e ganhar muito mais qualidade de vida, né? Muito mais benefícios ali na frente. Como a alimentação, a suplementação também não é algo que muda do dia para a noite, né? Então, exige um tempo e exige um pouco de persistência ali em fazer o consumo regular, né? E dentro do picolinato de cromo, até falando para esse grande público nosso, que são as mulheres que, né, na sua grande maioria, tem toda a dificuldade em reduzir o consumo de açúcar, principalmente as mulheres em fase de TPM, né, pré-menstrual, que aí tem toda uma desregulagem hormonal, e aí desregula também a parte de insulina, as partes dos açúcares ali, e aí a mulher, sem perceber, ela come uma caixa de bombom, vai atacar massa e doces e massas, que gera todo aquele acúmulo desnecessário de energia, de caloria, e que acaba virando a gordura, né? O picolinato de cromo é um produto novo que a gente está trabalhando aqui na Inove. E para encerrar, queria que você falasse um pouquinho dele, e aí você já pode até se despedir, que a gente vai encerrar o nosso conteúdo. Ah, bacana. Não, o picolinato de cromo, ele tem uma ação bem específica, né? E a maior ação dele é na nossa diminuição da vontade do doce. Por quê? Porque ele mostra para o nosso organismo que a gente consegue fazer todas as funções, que a gente consegue trabalhar da mesma forma, metabolizar, sem precisar de uma carga grande de açúcar. Principalmente para aqueles organismos que estão acostumados com uma carga grande de açúcar. Você consegue sentir mais isso, né? Quando a gente consome picolinato de cromo, ele faz a metabolização dentro do nosso organismo, mostrando que eu consigo viver e trabalhar sem aporte de açúcar de adição, principalmente. Ele mostra para o meu organismo que a carga de substância dele não precisa vir do açúcar, né? Eu consigo fazer nossas funções, eu consigo sentir prazer, né? Me sentir leve, que a grande maioria, principalmente das mulheres em fase pré-menstrual, consomem o açúcar exatamente por isso, né? Porque elas sentem um prazer e uma leveza, né? Depois de consumir. Mas na verdade é o contrário. A gente até sente prazer, porque é uma substância viciante. Mas não se sente... A contrapartida é pior, né? Exatamente. Só que isso a gente só vai compreender depois que ficar algum tempo sem consumir. Né? Enquanto você estiver consumindo, o organismo vai pedindo cada vez mais. Na hora que você para de consumir, você consegue entender a contrapartida. Só depois, né? Então eu acho que o uso dele é muito benéfico, né? Não tem contraindicação e isso é ótimo, né?
E o uso dele, acredito Aliás, que... até para quem tem diabetes tipo 2, ele é indicado. Né? Então, tem muitos médicos que indicam o consumo, não só nutricionistas, porque os nutricionistas já indicam, né? Na maioria das fórmulas que nós, nutricionistas, passamos para os nossos pacientes, sempre tem picolinato de cromo, né? Então, você ter o pote de picolinato de cromo para você comprar e ter ali em cima da tua mesa de café da manhã todos os dias, melhor ainda. Você não vai esquecer de tomar, né? Você vai ter ali dentro da cápsula o aporte que você precisa para se livrar do açúcar, daquele docinho, daquela sobremesa de todos os dias. Isso é muito bacana. A suplementação alimentar, eu acho que ela vem exatamente para fazer isso, para mostrar para o nosso organismo que a gente consegue trabalhar com naturais, com tudo que é natural. E como você falou, assim como a alimentação, a suplementação demora, né, para mostrar o real efeito, né? Tem o tempo dela, não é do dia para a noite. E nós, nutricionistas, a gente fica contente com isso. Essa informação é de deixar a gente contente, porque se é uma coisa que mostra benefício do dia para a noite, com certeza isso não é natural. Né? Muito rápido, né? Exatamente. Efeito rápido não é natural. E nós gostamos de trabalhar com o natural, fazer o nosso organismo entender que ele pode metabolizar, o nosso organismo, o nosso corpo ter uma qualidade de vida melhor através de tudo que é natural. Que, na verdade, a gente deveria só viver do natural, né? Esse seria o ideal. O cenário ideal. Mas é isso aí, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Você que é uma cara muito apresentável aqui na nossa página, nos nossos conteúdos. Obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço, estou à disposição para tirar dúvidas de outros assuntos, né? É sempre bom bater um papo e disseminar informação. Eu gosto de falar que informação é feita para a gente disseminar e não guardar. Isso mesmo. Bom, pessoal, a gente vai encerrando o nosso conteúdo da Fórmula do Emagrecimento por aqui. Você que está acompanhando a gente aí nesses 4 vídeos, você pôde entender um pouco mais o processo do emagrecimento. O emagrecimento, ele tem uma fórmula muito fácil, que é gastar mais do que você consumir, mas dentro desse processo é complexo, é trabalhoso, é uma transformação que às vezes dói, que às vezes mexe muito com a gente, principalmente com o nosso humor, com a nossa autoestima. Mas assim, eu emagreci mais de 20 quilos, conheço muita gente que emagreceu muito mais do que isso, pessoas com mais idade do que eu. Então, assim, o que eu posso dizer para você é que se você tem essa força de vontade, se você quer emagrecer, você busque as alternativas, né? Dentro dos nossos conteúdos aqui, você vai achar um monte de dica bacana. Procure um especialista, procure um nutricionista, faça um mapeamento do seu corpo antes de você sair fazendo ou tomando qualquer coisa. O consumo de suplemento é muito importante, mas ele se torna muito melhor quando você sabe qual suplemento você tem que tomar, a quantidade, a maneira, como vai tomar. Fazer atividade física é essencial, é talvez uma das partes mais importantes, mas também faça a atividade física com acompanhamento de um profissional. Procure alguém que possa te orientar, principalmente se você está muito tempo sem fazer nada, se você está muito tempo acima do peso. Não saia fazendo o que você fazia quando tinha 18 anos, porque você vai se machucar, e se machucar, de repente você vai ficar 3 meses sem poder fazer atividade física, e isso vai te desmotivar, vai fazer você engordar de novo e de repente vai fazer você desistir. Eu passei por isso, eu me machuquei em treino, não foi uma vez, foram várias vezes, quase desisti por conta disso. Então procure um profissional para te orientar, né? E o consumo de suplemento é essencial, é fundamental também, e aí você tem a Inove Nutrition, que está de braços abertos para trazer você com a gente, para te dar o melhor suplemento, para te levar a melhor informação e fazer com que você atinja de fato o seu objetivo, que é buscar saúde, buscar qualidade de vida e viver muito mais. Então acompanhe a gente aí, fique ligado, vamos trazer muito mais conteúdo. Se liga no nosso blog, nas nossas redes sociais, clique aí nos nossos links que você vai buscar o nosso conteúdo. Beleza? Valeu mais uma vez e um beijo.